Aí. Mas conforme o pessoal vai entrando, agora a gente vai admitindo. Aí, Guilhermo. Lucas. Beleza. Bom dia. Bom dia. O Lucas tá vendo? Tá bem, tá trabalhando na casa dele. Aham. Tá. Então, assim, ó. Galera, vamos desativar o áudio, hein? Eu também acho que começa normal. O que é, Guilherme? Eu disse por isso Pra desativar o áudio. Ah, pessoal, tem que desativar o áudio de novo, tá? Obrigado. Tá. Seguinte, a gente estava falando então aqui, tá, das vias respiratórias. Então a traqueia ela vai bifurcar em dois brônquios principais, tá? E aí agora esses brônquios eles vão se bifurcando para chegar até no saco alveolar, até chegar no alvéolo, certo? Essas bifurcações elas vão seguindo, tá, o ritmo de divisões que o pulmão vai ter, tá bem? Então a traqueia dividiu em dois brônquios porque eu tenho dois pulmões. Agora, cada brônquio aqui, ó, vai dividir em brônquios lobares conforme o número de lobos que eu tenho. O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Então, o brônquio principal da direita vai bifurcar. Deixa eu passar para botar em apresentação de slide. Aqui. Então, aqui, ó, o brônquio principal direito, ele bifurca em um brônquio lobar, em outro brônquio lobar e outro brônquio lobar aqui embaixo. O da esquerda também, ó, ele bifurca em dois brônquios lobares. Aqui está o brônquio lobar superior e aqui está o brônquio lobar inferior, tá bem? Então, essas bifurcações elas vão ocorrendo conforme o número de lobos que eu tenho. E aí depois cada lobo tem segmentos, tá bem? E os segmentos, então, eles vão receber também um brônquio chamado de brônquio segmentar. Então, olha aqui, ó, o brônquio lobar superior, ele vai bifurcar em 3 cores, ó, que são 3 brônquios segmentares, tá? O brônquio lobar médio aqui, ó, ele bifurca em 2 cores, ó, que são os 2 segmentos que a gente vai encontrar no lobo médio. E depois o brônquio lobar inferior, ele vai bifurcar em 5 cores. Aqui tem 1, 2, 3, 4 e tem uma quinta cor para trás dele, tá? Então, porque eu tenho 5 segmentos do brônquio lobar inferior. Então, cada lobo, né, depois vocês vão ver, ele tem uns pulmões coloridos mais para frente, cada cor daquelas ali, em cada lobo, representa um segmento. E aí também, esses segmentos, eles vão depois, mais para frente, eles vão se dividindo mais e mais e mais, tá bem? O que eu preciso que a gente saiba até agora? Eu preciso que a gente saiba os brônquios principais, eu preciso que a gente saiba os brônquios lobares e eu preciso que a gente saiba também os brônquios segmentares. É isso que a gente precisa, tá bem? Porque até os brônquios segmentares a gente vai conseguir identificar algumas coisas. Oi, pode falar. Desculpa trabalhar. Brônquio lobar, brônquio segmentar e que mais? Divisão? As divisões vai ser assim, ó, se a gente ver numa sequência, tá? Traqueia, brônquios principais, brônquios lobares e brônquios segmentares. Tá? Se a gente fizer uma sequência assim, vindo do maior para o menor. Tá? Obrigado. E nada. Então, eu preciso que vocês guardem, tá, as bifurcações até brônquio segmentar, certo? Porque tanto para nós quanto o pessoal da enfermagem, tá, nas duas profissões, elas vão usar depois na prática clínica a ausculta pulmonar. Então, a gente vai pegar o esteto e vai fazer a ausculta do pulmão do sujeito. E nessa ausculta do pulmão, a gente vai conseguir identificar locais, né, onde vão ter alterações. Alice está muito bem com a camiseta do Grêmio, hein, Alice? Gostei muito, hein? Parabéns. Ó, tamo junto. Então, assim, ó, a gente vai ter, por exemplo, eu posso ter ronco, tá? O ronco significa secreção. Eu posso ter estertor, tá? Isso são coisas que depois na ausculta, quando vocês tiverem de semiologia
ou dentro da enfermagem que vocês tiverem essas avaliações, vocês vão ver esses termos, tá? Mas isso significa que a passagem do ar naquele segmento, ela está ruidosa. E essa passagem de ar ruidosa, eu consigo identificar qual é o segmento pulmonar que tem esse ruído. E aí eu consigo dizer, eu tenho um ronco, qualquer outra diferença na ausculta, lá no segmento apical do lobo superior direito, tá bem? Então, eu preciso que vocês guardem as bifurcações até chegar em brônquio segmentar, tá bem? Porque depois disso, daí para frente, vai seguir aproximadamente mais 17 divisões até chegar no alvéolo. Então, é muita coisa para a gente também decorar nomes, tá? E, inclusive, vocês podem ver aqui, que os brônquios depois, eles começam a assumir letras, tá? Eles começam a assumir letras maiúsculas, letras minúsculas, eles começam a assumir números, tá? E isso aqui vai virar uma bagunça na nossa cabeça. Então, o importante é guardar que a traqueia, ela bifurca em 2 brônquios principais, os brônquios principais bifurcam em brônquios lobares, e os brônquios lobares bifurcam em brônquios segmentares. Ponto. É isso que a gente precisa guardar agora, tá? Na sequência, aqui vem falando então dos pulmões, né? De quantos pulmões a gente vai ter, qual é a textura dele, qual é o espaço que eles vão ocupar, tá? Os pulmões vão estar sempre colocados nas laterais do tórax e no meio deles a gente vai ter um espaço, tá? Chamado de mediastino, certo? O que mais? Deixa eu só clicar aqui. Aqui falando o que é esse mediastino, o que é esse espaço, tá? Quem ele é. E esse mediastino a gente vai voltar a falar sobre ele de novo quando a gente falar em sistema circulatório, porque eu vou falar em coração. E o coração vai estar ocupando um espaço no mediastino, um espaço bem importante no mediastino. Os pulmões, eles vão estar envolvidos por um revestimento chamado de pleura, tá? É como se fosse uma pelezinha, como se fosse uma membrana, tá? Uma fáscia que está revestindo esses pulmões. Essa pleura, ela vai ter 2 partes, tá? Eu tenho uma parte de pleura que está revestindo o pulmão, que vai ser a pleura visceral, e depois mais para fora, tá? Revestindo a cavidade torácica por dentro, eu tenho uma pleura que vai ser chamada de parietal, tá bem? Então, faça uma associação visceral com víscera, tá? É a pleura que está sobre o pulmão, e parietal com parede, é a pleura que está revestindo a parede torácica por dentro, certo? E vai ficar um espaço entre essas 2 pleuras chamado de espaço pleural. Esse espaço pleural é o que vai permitir o movimento do pulmão durante a inspiração e expiração. E além disso... Professor, Oi. só ali para... ali, então... Pode falar, estou te ouvindo. A parietal é a medial e a outra seria a lateral? Não, a parede... Está enxergando minha imagem aqui? Sim. Essa aqui por fora, que está junto da parede aqui, é a parietal. Tá? E a visceral, ela estaria bem junto aqui, Tu pode ver que o pulmão aqui tem uma cor meio acinzentada. Essa Sim. seria a visceral. Tá, por isso, a parte medial, digo, a parte que... Medial? Né? Não entendi o medial. Seria uma... Não, que seria, tipo, digamos, para interpretar, essa parte seria a medial que está mais no meio, e a outra seria a lateral, não? Tá, vamos fazer assim, Então, a Usando o visceral... coração como referência? O que tu tá usando como referência, cara? Pois é isso que eu não estou entendendo. Mas vamos fazer assim, A visceral é a mais interna aqui, tá? E a parietal, ela é a mais externa. Melhorou? Tá, sim. Tá. Entendi. Ok? Porque olha só, a parietal, ela é toda essa aqui, certo? Ela desce junto da parede, depois ela sobe pelo diafragma, ela vai separar, tá? O pulmão da cavidade. Ela vai estar, inclusive, passando aqui junto da parede do tórax, aqui, tá? E depois a visceral é essa aqui, mais acinzentada, que vai dar um aspecto meio brilhante pro pulmão, tá bem? A visceral, inclusive,
ela é tão importante que ela vai ajudar a fazer isso aqui, ó. Ela vai dividir o pulmão em lobos, tá bem? Então, essa fissura que eu tenho aqui, ó, que é a fissura horizontal e depois aqui embaixo a fissura oblíqua, é onde a visceral ela vai entrar para dentro do pulmão e vai ajudar a separar esses lobos pulmonares, tá bem? Enquanto que a parietal ela vai ficar como se fosse um saco, envolvendo o pulmão por fora, tá bem? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Se a gente pensar assim, ó, em interna e externa, tá? A parietal ela é mais externa e a visceral ela é bem interna, tá bem? Aqui tem um grampo puxando o pulmão, ó. Uma outra coisa daí, ó. Então aqui, ó, a gente pode ver, ó, que tem um espaço, ó, entre as pleuras, tá bem? Então esse é o espaço pleural. E esse espaço pleural tem um líquido fino, tá? Um líquido bem viscoso, mas é uma lâmina fina desse líquido que está colocado entre essas pleuras, que permite que elas deslizem durante a inspiração e a expiração, certo? Pode acontecer patologias onde esse líquido aumenta? Pode. Essa patologia é chamada de derrame pleural, tá? É o que alguns assim, de forma inadvertida, vão dizer que é água no pulmão, mas não é água no pulmão, é uma água que é colocada, tá, nesse espaço aqui. E qual a repercussão disso? No momento que juntar água aqui nesse espaço pleural, o pulmão ele fica apertado. Ele não consegue mais agora abrir e expandir durante a inspiração. A captação de oxigênio fica prejudicada, tá? Então, existem algumas patologias que podem trazer para nós derrame pleural. Então, essas patologias, elas podem também depois evoluir com falta de ar, com dispneia, porque fica difícil da gente respirar, tá? A solução para esse acúmulo de líquido que pode acontecer aqui dentro, ou o indivíduo toma diurético, tá, para tentar tirar líquido do organismo, certo? Ou se não, isso não resolver, tem que colocar um dreno aqui, ó, tem que furar a parede do tórax aqui e entrar com um dreno por dentro do espaço pleural para tirar esse excesso de líquido, certo? E esse dreno aqui, ele tem a espessura mais ou menos, tá, ó, do meu dedo médio. Então, uma coisa bem dolorosa para o paciente também, certo? Então, isso vai acontecer em situações patológicas, tá? Então, patologias como, por exemplo, insuficiências cardíacas, neoplasias de pulmão, infecções respiratórias graves, o paciente em ventilação mecânica que ele está sendo muito hidratado, pode também gerar o acúmulo de líquido ali. Então, tá, situações adversas, certo? Pode acontecer o acúmulo de líquido nesse espaço pleural. E a consequência é, se aumentar a quantidade de líquidos nesse espaço pleural, isso vai oferecer uma barreira mecânica à expansão do pulmão. E esse pulmão não consegue expandir, se ele não expande, ele não ventila, se ele não ventila, ele não troca os gases, né? Simples assim, ok? Então, isso é uma situação que pode acontecer, certo? Da mesma forma... Oi, pode falar. Como é que ocorre a atelectasia? A atelectasia ela vai acontecer justamente por causa disso também, por causa dessa dificuldade de ventilação, tá? Não necessariamente tu vai ter um derrame pleural associado, tá? Mas o derrame pleural também pode te levar à atelectasia. Então, por exemplo, tu tem um segmento de pulmão, por exemplo, aqui onde está passando o meu mouse. Deixa eu puxar um lápis aqui, ó. Tu tem, por exemplo, um segmento pulmonar aqui, ó, tá? Não está conseguindo chegar ar aqui nessa região. Por quê? Porque está telectasiado. Agora, o que telectasiou? Pode ter sido catarro, pode ter sido secreção, tá? Pode ter sido, se a gente está falando do paciente acamado, ele vai ficar muito tempo deitado na mesma posição, isso também pode gerar telectasias. Se a gente pensar no pós-operatório, tá? Pós-operatórios de cirurgia abdominal, ou de cirurgia cardíaca, ou de cirurgias pulmonares, pode acontecer também de áreas do pulmão não serem ventiladas. Por exemplo, uma cirurgia que é bem comum, tá? É a cirurgia bariátrica. Na cirurgia bariátrica, o indivíduo ele pode fazer a telectasia aqui, ó, na base do pulmão esquerdo, por causa que durante o processo da cirurgia é feito por vídeo e é colocado ar para dentro da cavidade abdominal, expande, aumenta a cavidade abdominal para dar espaço dos instrumentos trabalharem ali. E depois, né, no pós-operatório, além de ficar um pouco daquela sensação de distensão abdominal,
o indivíduo pode ter dor, né? E essa dor impede que haja a ventilação aqui, ó, da base do pulmão, junta catarro aqui, e esse catarro forma uma atelectasia, e essa atelectasia possivelmente depois ela acaba evoluindo por uma pneumonia. E o processo inverso também pode acontecer. Eu posso ter infecção respiratória, uma pneumonia, e isso causar para mim uma atelectasia. Então, a atelectasia, tá, ela significa uma região de pulmão que não está entrando ar. Agora, o porquê que está entrando ar, aí a gente tem N situações, tá? Que chamam de colabamento, né? Pode ser um colabamento alveolar. Tá? Na definição assim, patológica, uma atelectasia é um colabamento do saco alveolar. Então, isso significa que o alvéolo que tinha que ficar aberto, ele agora está fechado. E se ele está fechado, não entra ar dentro dele. Tá? Então, essa é a situação da atelectasia. Ok? Obrigada. Nada. Então vamos lá, vamos adiante aqui, ó. Essa aqui é só uma imagem da lateral, mostrando aqui o diafragma, lá na frente está o coração, tá? Olha só aqui, ó, tá a fáscia, aqui tá a pleura parietal. Vejam que aqui foi cortada, ó, a pleura parietal para a gente poder ter a noção, ó, das estruturas que estão passando lá na parede da caixa torácica. Então a pleura parietal, ela tá correndo, ó, bem junto da parede torácica, tá? Mas por dentro da parede torácica. Também ela está fazendo esse revestimento interno da parede torácica. Aqui, era só uma imagem para a gente ter essa noção aqui, ó, de espaço, tá? Entre a pleura. Então, a gente tem... deixa eu só pegar o lápis de novo aqui. Aqui, ó, a gente tem a pleura visceral, ó, passando bem junto desse rosinha aqui, ó, que é o pulmão, tá? E do outro lado aqui, ó, a gente tem, ó, a pleura parietal. Desculpem que eu sou péssimo para desenhar, eu estou achando que eu tenho Parkinson, inclusive. Tá? Mas aqui, ó, a gente tem esse espacinho. Esse espacinho aqui é o espaço pleural, ó. Tudo isso aqui é o espaço pleural. É onde vai ter o líquido pleural, tá bem? É o espaço deixado entre as duas pleuras, certo? Entendido até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Tá? Aqui, ó, o trato respiratório inferior, certo? Esse trato respiratório inferior aqui, então, só está falando das divisões dos brônquios, tá? Como esses brônquios estão se dividindo, como eu disse para você já anteriormente, ó. Cada brônquio principal se divide em brônquios lobares e cada brônquio lobar se bifurca, se divide em brônquios segmentares, tá? Aqui vem falando sobre isso. Aqui também, tá? E aqui já está mostrando os pulmões. Ó. Aqui eu tenho o pulmão direito, aqui eu tenho o pulmão esquerdo. O importante disso aqui é gravar o seguinte, ó, que no pulmão da direita eu vou ter duas fissuras. Ó, essa aqui que é a fissura horizontal e esta aqui que é a fissura oblíqua, tá? Essas duas fissuras, elas vão dividir o pulmão em lobos, tá? Esse aqui é o lobo superior, esse aqui é o lobo médio e esse aqui é o lobo inferior, certo? No pulmão esquerdo, eu só tenho uma fissura, que é essa aqui, ó, que é a fissura oblíqua, tá? Então, por isso, o pulmão esquerdo, ele só é dividido em dois lobos, um lobo superior e um lobo inferior, certo? Beleza, vamos lá. Tem a ver com o tamanho do coração, um ser menor que o outro também ou não? Tem a ver sim, tá? Porque o coração, ele vai estar ocupando um espaço no mediastino colocado do centro para a esquerda do tórax, tá? Os corações normais, né? Porque existe aquela história de uma fração pequena da nossa população que tem o coração do lado direito, tá? Mas isso é uma alteração anatômica. Mas o pulmão esquerdo, sim, ele é menor em tamanho por causa do coração, tá? Por causa do espaço que o coração está ocupando. Essa aqui, ó, é uma imagem da parte medial do pulmão, tá? Aqui a gente tem o que a gente vai chamar de hilo pulmonar, tá? E nesse hilo pulmonar aqui está entrando os brônquios, está entrando as artérias, está entrando as veias, está entrando vasos linfáticos, inervação. Tudo que tem que entrar e sair do pulmão vai entrar
e sair nessa região aqui, ó, na região do hilo, tá? Então, essa aqui é a parte medial do pulmão, certo? É a parte do pulmão que ela é mais côncava, certo? É o que vai estar voltado para dentro do mediastino lá. Aqui o que eu disse para vocês, ó, vejam que agora cada lobo, ó, ele tem cor diferente, tá bem? Por quê? Porque cada lobo tem segmentos. Então aqui, ó, eu tenho o segmento 1, segmento 2, segmento 3. Então aqui é o segmento apical, segmento basal medial e segmento basal lateral, certo? Então cada um dos lobos agora, ele vai ser dividido em segmentos, tá bem? E é para onde vai aquele brônquio segmentar, ok? Esses dois quadrinhos aqui, ó, eles simplificam os nomes, tá? Então aqui a gente tem, ó, na primeira coluna os brônquios lobares, o nome dos brônquios lobares. Então vai ter o mesmo nome do lobo, tá? Então brônquio lobar superior, brônquio lobar medial e brônquio lobar inferior, tá? E o nome dos brônquios segmentares é o mesmo nome do segmento também. Então a gente vai ter brônquio segmentar apical, brônquio segmentar posterior e brônquio segmentar anterior. Depois aqui no lobo médio a gente vai ter, ó, brônquio segmentar lateral e brônquio segmentar medial, certo? A nomenclatura ela segue o nome dos segmentos, ok? Chegamos então aqui, ó, na menor divisão do brônquio, tá? A menor divisão do brônquio vai ser o bronquíolo, é o que a gente tem de menor, certo? Só que aí esse bronquíolo ele tá chegando aqui, ó, no saco alveolar. O saco alveolar é um saco cheio de pequenas bolinhas e cada bolinha é um alvéolo. É lá no alvéolo agora que vai ocorrer literalmente a troca gasosa, a troca dos gases. É onde o sangue ele está chegando venoso e ele vai ser, por causa da sua tração dos gases que vai mudar ali, ele vai se transformar em arterial. Então agora nesse momento aqui, ó, o bronquíolo, tá? Ele vai ser um bronquíolo, como aqui em cima, por exemplo, ó. Deixa eu só puxar a sabinha para lá. Aqui. Ó, aqui vejam que eu tenho uma parte de bronquíolo, ó, que não tem alvéolo, tá? E daqui para baixo o bronquíolo ele começa a ter alvéolo na parede, certo? Então por isso que o bronquíolo eu posso dividir ele aqui, ó, e chamar esse pedacinho de bronquíolo terminal. E essa partezinha de bronquíolo para baixo, eu vou chamar de bronquíolo respiratório. Por que isso? Porque esse bronquíolo aqui, ó, ele não tem alvéolo na parede, e se ele não tem alvéolo na parede, ele não consegue trocar gás, tá? Ele não consegue fazer hematose, ele só consegue conduzir o ar. Agora, daqui para baixo, ó, como eu já tenho alvéolos aqui, ó, então esse bronquíolo, além de conduzir o ar para chegar aqui embaixo, no saco alveolar, esses alvéolos aqui já conseguem fazer troca de gás. Então, esse bronquíolo ele já consegue fazer função, né, de hematose. Ele já consegue fazer a troca gasosa. Então, por isso, esse bronquíolo aqui ele é chamado de bronquíolo respiratório, certo? Então, o bronquíolo, eu posso dividir ele em duas partes. O bronquíolo que só carrega o ar, que é o bronquíolo terminal, e o bronquíolo que já faz troca gasosa, que é o bronquíolo respiratório. Certo? Deixa eu limpar aqui minha rabiscada aqui. E quando aqui, tem pneumonia, acomete os bronquíolos daí? A pneumonia ela vai começar a acometer primeiro os alvéolos e depois ela pode seguir pelo bronquíolo. Tá? Isso vai depender da extensão dela. Por isso que as atelectasias elas podem aumentar, né? Porque começa a atelectasiar aqui, ó, um saco alveolar, daqui a pouco já começa a atelectasiar um outro saco alveolar, começa a pegar os bronquíolos e aí tu começa a ter uma extensão maior da pneumonia. Tu pode chegar a uma pneumonia, por exemplo, que vai fazer uma atelectasia de todo o teu pulmão, tá? Que isso é uma coisa extremamente grave, né? Porque tu vai ter todo um pulmão comprometido. Então, isso são alterações que elas vão ser evolutivas. Então, tu começa com uma coisa pequena e gradualmente isso vai aumentando. É o que, infelizmente, vai acontecer durante o corona, né? O corona ele vai começar com sinais e sintomas pequenos, né? Coriza, tosse, dor na garganta, depois começa a surgir a febre, e aí a evolução, né, desse sujeito ela pode ser uma evolução muito rápida. O cara hoje ele está bem, ele está falando, né? Que é uma coisa assim que me marcou muito, assim, a questão de tu ver se o paciente ele tá bem, ele liga para a família, ele avisa, ó, eu piorei e eu vou precisar ser entubado.
né? E aí o cara liga, se despede, desliga o telefone e aí tu começa já a anestesiar o paciente para ele ser entubado e ser colocado em ventilação mecânica. E isso são outros relatos, são relatos que são bem frequentes que têm aparecido. Então, a evolução é muito rápida, né, desse processo infeccioso, né, do corona dentro do sistema respiratório. Ele vai começar a pegar aqui um alvéolo, um saquinho alveolar, e aí bem rápido, coisa de 24 horas, assim, ele se expande para todo o sistema respiratório. Tá? Ok? E aqui, ó, então seria a parte final da história toda, tá? Para que a gente passou por isso tudo? Para que o ar está chegando aqui embaixo no alvéolo? Para justamente fazer troca gasosa. Vejam que ao redor, tá, de cada bolinha, de cada alvéolo, eu tenho uma trama vascular. Então vejam aqui, ó, em azul é o sangue venoso que está chegando nesse alvéolo, tá? E está chegando nessa trama vascular azul aqui. E aí ele vai trocar os gases, tá? E trocando os gases, ele se torna agora um sangue arterial. E aí, então, esse sangue arterial, ele vai voltar depois ao coração, lado esquerdo do coração, né, arterial, para o coração bombear esse sangue arterial para todas as regiões do corpo, tá bem? Então, essa troca aqui, ó, de azul por vermelho, isso marca para nós a hematose, certo? Então, a hematose é a troca de gases do sangue venoso para o sangue arterial. E uma coisa que eu quero que vocês tenham bem a noção, que a gente vai voltar a falar sobre isso no sistema cardiocirculatório, é o seguinte: sangue venoso, tá, é o sangue que ele é altamente concentrado em CO2 e ele tem baixa concentração de O2, tá? E o sangue arterial é o sangue que é o inverso, ele tem alta concentração de oxigênio e ele tem baixa concentração de CO2. Tá bem? Então, isso nos diz o seguinte, que eu não tenho somente CO2 dentro do sangue venoso, assim como eu não tenho somente O2 dentro do sangue arterial. Os dois gases, o oxigênio e o CO2, o dióxido de carbono, eles coexistem tanto no sangue venoso quanto no sangue arterial. A diferença é que eles estão em maior ou menor concentração dependendo do tipo de sangue que a gente estiver falando. Tá? Então, isso é uma coisa importante, certo? Então, isso começa a derrubar um pouquinho aquela história de que, né, algumas coisas que nos dizem nas ciências do primeiro grau e do segundo grau. Porque nesse momento da nossa vida, no primeiro grau e no segundo grau, as ciências e a biologia, elas tentam simplificar as informações para nós. Só que agora a gente vai pegar uma informação simplificada e a gente vai começar a expandir ela. Então, sangue venoso, tá? Definição de sangue venoso é um sangue que tem uma concentração de dióxido de carbono maior do que oxigênio. Sangue arterial é um sangue que tem uma concentração maior de oxigênio do que de CO2, do que do dióxido de carbono, certo? Isso é uma coisa importante. E aqui, então, é que essa mágica vai acontecer, que essa hematose ela vai acontecer. Então, hematose significa trocar gases, tá bem? Então, a minha inspiração trouxe para dentro do alvéolo oxigênio. E o sangue venoso, ele vai trazer para mim um sangue com muito CO2. E agora, aqui nesse momento do alvéolo, isso vai trocar. CO2 do alvéolo, aliás, o CO2 do sangue passa para dentro do alvéolo e o oxigênio do alvéolo passa para dentro do sangue. E aí a gente tem, então, essa transformação do sangue venoso no sangue arterial. Certo? Aqui só está mostrando, ó, de uma forma mais próxima, tá? Esse saco alveolar. Veja esses buraquinhos aqui, ó, é por onde o ar está entrando dentro do alvéolo. E uma coisa importante, os alvéolos se comunicam, tá? Eles têm poros. Esses poros comunicam os alvéolos entre eles, tá bem? E uma outra coisa importante, tá? Do ponto de vista fisiológico, não é todo o pulmão, não são todos os alvéolos que estão sendo ventilados ao mesmo tempo, certo? Assim como eu não tenho todo o sangue circulando por todos os lugares do corpo ao mesmo tempo, eu não tenho todas as áreas do pulmão sendo ventiladas ao mesmo tempo. Eu preciso ter áreas de reserva. O que significa essas áreas de reserva? Eu preciso ter áreas de pulmão que elas vão ser requisitadas, tá? Elas vão ser recrutadas quando eu tiver necessidade.
quando eu tiver necessidade de aumentar meu volume inspiratório, meu volume de troca de gases, tá bem? Então, isso são coisas que a gente precisa ter noção. Por isso que muitas vezes, tá, vocês vão notar que vocês vão dar um suspiro. Por que é necessário esse suspiro? Porque como eu não estou usando todas as áreas do pulmão ao mesmo tempo, chega uma hora que eu preciso dar uma expandida nessas áreas que não foram recrutadas, certo? Só para abrir elas. E por isso que vai surgir, então, a necessidade do suspiro fisiológico, tá bem? Então, em alguns momentos, vocês vão ver que vocês vão inconscientemente fazer um... e soltar, tá? Isso é um suspiro que ele é necessário para expandir essas áreas pulmonares que não estavam sendo usadas, certo? Ok? Entendido até aí? Tá, então essa imagem aqui, ó, ela só está mostrando isso de forma mais próxima, tá? Uma imagem do Néter mostrando para nós aqui, ó, esses amarelinhos aqui são os alvéolos, tá? E aqui, ó, a trama vascular que está colocada ao redor do alvéolo, tá bem? Então, aqui vai haver uma difusão dos gases, tá? Uma difusão facilitada, certo? Essa difusão facilitada significa que eu tenho mais concentração de oxigênio dentro do alvéolo do que dentro do sangue venoso. Então, por isso que vai haver uma facilitação, tá, na difusão desses gases. Ok? Entendido? Tá? Essa imagem aqui a gente vai bater nela de novo depois em sistema circulatório. A gente vai trabalhar sobre ela, mas só para dar uma noção, ó, que o coração, o lado direito do coração está trabalhando com sangue venoso, tá? E o lado esquerdo do coração está trabalhando com sangue arterial. Então, o lado direito do coração bombeia lá para os pulmões um sangue venoso e depois o sangue arterial volta para o lado direito do coração e o coração vai bombear esse sangue arterial para todo o corpo, tá? Para esse sangue arterial ser ocupado nos tecidos de todos os sistemas, tá bem? Mas isso aqui a gente vai voltar a batalhar em cima disso aqui durante o sistema cardiovascular. Certo? Entendido? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tudo tranquilo? Então, assim, ó, para a semana que vem, tá? Eu vou deixar para vocês o sistema digestório para a gente trabalhar, que vai ser um sistema bem mais tranquilo, tá? E depois, a partir do sistema digestório, a gente começa a ver algum tipo de avaliação, tá bem? Eu vou deixar para vocês também ali na página no Moodle uma listinha de perguntas do sistema respiratório para vocês irem respondendo também. E depois aí também a gente corrige isso na semana que vem. Pode ser? Pode ser. Beleza. Certo? Então Beleza. tá. Então acho que fora essas, né, indas e vindas que a gente tem que fazer pelo Zoom, acho que aqui é mais tranquilo da gente trabalhar, né? É, muito mais. Bem melhor. Tá. Beleza, então. Então, crianças, se cuidem, tá? E aí nos vemos na quarta-feira que vem, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem mensagem, mandem pelo WhatsApp aí que a gente se comunica. Tá bem? Valeu. Certo? Valeu, professor. Abraço, amo vocês, tudo é bom, hein? Abração. Abraço. Igualmente. Bom dia. Bom dia para vocês também, tudo é bom.